Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 48. Bons estudos! Você vai ver o que o novo governo republicano fez para tentar equilibrar a situação política. E vai ver como começou a industrialização e a modernização econômica do país bem na entrada do século XX. Você vai ver como foi que a República introduziu novos costumes políticos no Brasil. E vai saber como a distribuição de cargos e de verbas públicas, desde então, servia para a troca de interesses entre o Executivo e o Legislativo. Quer dizer, você vai saber como foi que começou no Brasil a política do é dando que se recebe. A barganha política de cada dia que a gente vê até hoje é tão antiga quanto a República. Mas para a gente entender como isso começou, a gente precisa compreender os primeiros passos da República, não é? É claro que as disputas de poder nos primeiros anos da República provocaram muitas crises entre os militares, os políticos e a população. E como se não bastasse, o Brasil convivia com outras crises. Problemas financeiros, inflação e dívida externa. E todo mundo se perguntava, como é que a gente vai sair dessa? Cada grupo político pensava numa saída diferente para a crise republicana brasileira. Para você ter uma ideia, a saída pensada pelo grupo mais forte, que era ligado aos cafeicultores de São Paulo, era radical. Pensavam em controlar a participação popular na política, em controlar outros grupos dominantes e, ao mesmo tempo, tinham planos para resolver o problema da inflação, da dívida e da crise financeira. Bom, no final do governo do presidente Prudente de Moraes, em 1898, alguns desses conflitos já tinham sido sufocados. Parte dos militares revoltosos, os jacobinos, tinha sido afastada. A rebelião do Beato Antônio Conselheiro em Canudos também tinha sido derrotada. E com a eleição do presidente Campos Salles, o grupo político dos cafeicultores paulistas seguiria no poder. Mas eles iriam tentar resolver a situação econômica renegociando a dívida, assim como iam tentar resolver a situação política introduzindo a chamada política dos governadores. Opa, olha lá, chegou um cafezinho, um leite, uma bolachinha. Ô, Vicente, sabe o que eu estava imaginando? Olha, imagina se eu fosse um governador de estado da República Velha. Tá, tô imaginando, e daí? Imagina como é que eu seria, Vicente. Bom, você, Gil? Não, com certeza eu seria da oligarquia, de uma família poderosa, tá certo? Ah, sim, sem dúvida. Ó, se você fosse governador de estado, provavelmente você teria umas Só um pouquinho pra mim. fazendas de café no interior, aplicaria um dinheiro nas indústrias da capital. Ou seria um advogado da oligarquia, com certeza, né? Mas você tá querendo chegar aonde, hein, Gil? Desculpa perguntar. Sabe o que é? Eu gostaria de entender a política dos governadores no começo do século, entendeu? Olha, se você fosse da oligarquia, sem dúvida você entraria em conflito com outras oligarquias, com certeza. Mas peraí, as oligarquias não eram unidas politicamente? Que nada! As oligarquias brigavam muito entre si, principalmente nas épocas de eleição. A justiça eleitoral naquele tempo não era independente e o voto não era secreto. Ou seja, o resultado das eleições nunca era seguro. Sempre tinha gente desconfiada de fraude nos resultados e tinham toda a razão para desconfiar. Olha, Gil, a desconfiança era tão grande que nenhum grupo político confiava no outro. Isso criava uma situação difícil para o presidente, que não conseguia criar uma base de apoio para ele, compreende? Então quer dizer, ele não conseguia aprovar os seus projetos, e aí... Exatamente. Na verdade, essa situação já existia na época do Império. Mas agora, na República, sem a figura de um moderador, como era o imperador naquela época, ficava mais difícil ainda sair desses impasses. Bom, para vencer alguns impasses, os grupos políticos dominantes na República Velha usavam umas armas um tanto quanto pesadas, como a fraude eleitoral. E algumas dessas fraudes eleitorais tinham formas muito curiosas, como era o caso da degola, ou então do curral eleitoral. Já ouviu falar? O curral eleitoral, como você já deve estar imaginando, funcionava mais ou menos assim. Os eleitores de uma região eram levados a uma determinada zona rural. Lá eles encontravam uma pessoa que era chamada o coronel, que era a pessoa mais poderosa da região.
O coronel entregava para cada uma dessas pessoas um envelope com o nome dos candidatos em que essas pessoas eram obrigadas a votar. Senão, E além do curral eleitoral, outra fraude muito comum, como eu disse, era a degola. Quer dizer, a eliminação de um candidato que não interessava ao governador. Por aí você pode imaginar como a barra era pesada para quem não seguisse tintim por tintim a cartilha do governador nas eleições. Esse instrumento aqui, o título de eleitor, já existia desde 1881. Mas as fraudes corriam soltas, porque existiam muitos fantasmas com títulos iguais a esse. Além, naturalmente, dos eleitores defuntos, dos eleitores com nomes falsos e das contas que nunca davam certo no final da apuração dos votos. Pô, Vicente, imagina, se eu fosse um governador da República Velha, eu seria um coronelão, rapaz. É provável. Agora, se você não fosse um coronel, com certeza você teria o apoio dos coronéis do Brasil rural daquela época. Caramba, hein, rapaz, olha só. Porque naquela época, quem mandava mesmo era o presidente e os governadores. Os deputados, na verdade, eram pau-mandado deles. Mas peraí, Vicente, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que os governadores é que decidiam os candidatos que iam ser eleitos deputados? Exatamente. E já estava combinado que esses deputados iam apoiar o presidente. Então ficou fácil, né, Vicente? Não tinha crise política, todo mundo ali no esquema do presidente. Exatamente. Na verdade, o governador controlava a política no curral dele, quer dizer, no seu estado. E além disso, ele ainda contava com as verbas, com as nomeações, com as concessões do governo federal, entendeu? Bom, se era assim entre o presidente e os governadores, então era diferente entre o governador e os prefeitos. Não, era tudo a mesma coisa. Na verdade, nessa época, a conquista do poder era feita em cima de uma grande troca de favores entre os coronéis e os políticos, entendeu? Claro. Que, inclusive, alguns historiadores chamam isso de pacto oligárquico. A Bahia é um bom exemplo. Mas a Bahia nem tinha tanto poder assim. A Bahia, assim como estados como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco, era um estado de segunda grandeza. Em termos de poder político na República Velha, esses dois aqui, olha, Minas Gerais e São Paulo, é que eram os estados de primeira grandeza. Mas olha, esse negócio de primeira grandeza, segunda grandeza, só revela que existia uma hierarquia entre os estados. Portanto, a autonomia de cada um deles era diferente. Uns tinham mais autonomia que os outros, tornando o nosso federalismo previsto pela Constituição desde 1891 um tanto desigual. Poxa, Vicente, era uma situação de desigualdade mesmo, né? Olha, São Paulo e Minas praticamente mandavam no governo federal, rapaz. E o pior é que os estados menores constantemente sofriam intervenção federal, entendeu? Que coisa, hein? Era o que se chamava de política do café com leite. Com um pouquinho de açúcar do Rio de Janeiro, de Pernambuco. Um cacau da Bahia, a carne do Rio Grande do Sul e por aí vai, né? Mas bem ou mal, foi assim que o governo resolveu os impasses do novo regime republicano. Apesar que está na cara que nessa época a nossa democracia era uma farsa, né? E outra que para se organizar um partido político naquela época devia ser uma tremenda dificuldade, né? Imagina. Por isso, justamente, que na República Velha não existia nenhum partido nacional. Só os partidos regionais é que tinham poder, entendeu? E rodízio de partidos no poder, nem pensar. Puxa, Vicente, não tinha ninguém que se revoltava com essa situação? Ah, tinha. Olha, nessa época teve muito quebra-quebra, viu? Olha só. Essa era uma época de grande industrialização. E muitos trabalhadores na indústria e no comércio naquele tempo eram imigrantes. E eles se organizaram em sindicatos como já faziam nos seus países de origem. Assim, ao contrário do que acontecia no campo, nas principais cidades brasileiras, o movimento dos trabalhadores chegou a organizar greves e quebra-quebras contra a política do governo. Pô, Vicente, pelo menos nas grandes cidades teve muita reação popular na República Velha. Ah, teve, né, Gil? Porque você pensa o seguinte, nas grandes cidades, a liberdade das pessoas se organizarem é maior, assim como a liberdade das ideias circularem também é maior, né? Mesmo assim, não teve nenhum movimento maior contra aquele tipo de governo. Ah, não. Nesses primeiros anos do século não teve mesmo, porque o poder logo se organizou com as oligarquias, entendeu? É, claro. Então, mesmo nas cidades maiores, o esquema de fraude funcionava perfeitamente. Até no Rio de Janeiro, que era a grande capital, as eleições eram fajutas. Os chefes políticos das diferentes freguesias da cidade criavam todo tipo de tumultos para afastar os seus adversários da eleição. E se fosse candidato de origem popular, então, aí o cara estava perdido mesmo.
Bom, você está percebendo que derrubar a monarquia até que foi fácil. Difícil mesmo foi fazer a república como sonhavam os liberais e os positivistas, os militares e os civis que organizaram a república. A base da república, que seria o equilíbrio entre os três poderes e o princípio do federalismo, com a participação de todos os estados no poder, logo virou uma farsa. Logo virou a política do é dando que se recebe, que, de certa forma, está aí até hoje. Hoje em dia, é claro que o Brasil é um outro país, mas muita coisa permanece igualzinha como era na época da República Velha. É por isso que é importante a gente estudar história, para aprender a origem das coisas e saber como mudar, quem sabe até para melhor. Agora dê uma olhada no que você aprendeu nesta teleaula e confira o que você já sabe. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de História, você ficou sabendo que a instabilidade política dos primeiros anos da República foi resolvida através da política dos governadores. Você viu que essa política tem como base a fraude eleitoral e o predomínio político dos coronéis e das oligarquias regionais, e que através dela, os estados de Minas Gerais e São Paulo tomaram conta da República Velha. Pois é, este era o modo de fazer política na República Velha. As questões políticas eram resolvidas desse jeito que você viu. Mas, como você sabe, o governo tinha graves problemas econômicos nesse período. Como esses problemas foram enfrentados, é um assunto para a próxima teleaula. Não perca e até lá.